Boa noite a todos e todas que já estão aqui com a gente nesse início de pós-jogo, em que o sport consegue, por linhas absolutamente tortas e questionáveis, a sua sobrevivência na Copa do Brasil. Um jogo que sublinha problemas que o time apresenta em toda a temporada. Uma atuação, a condução, a postura que envolve o treinador e que deixa tudo muito difícil. A gente está às vésperas de uma decisão do Campeonato Pernambucano que, ok, não tem um valor tácito, não vale dinheiro, não vale milhões de reais como esse jogo valia, mas a gente sabe tudo que envolve moralmente, emocionalmente. Uma decisão estadual contra o rival, na casa do rival. A gente sabe o quanto um título... Um tetra, né? Um tetracampeonato, nesse contexto todo, né, de ser na casa do rival, de não haver sequer vantagem, ou seja, seria uma grande conquista. A gente sabe o quanto isso pode oxigenar o ambiente, recuperar a moral, reconstruir moral, mas ao mesmo tempo é muito difícil você pensar que em pouco mais de 48 horas vai haver uma transformação de uma linha de trabalho de um futebol horroroso. Muito mais do que a gente aqui para fazer esse programa, a gestão do esporte, o presidente Matheus Souto Maior, seu vice Cadico, os dois diretores que estão trabalhando ali dentro, Marcos Vinícius, Lucas Ventura, Ítalo Rodrigues, sua equipe, eles vão ter que ter uma frieza, uma sensibilidade, um timing dos mais difíceis nos próximos dias. Aconteça o que acontecer. E esse aconteça o que acontecer já deve valer para o que acabou de acontecer. Porque, pela forma com que o Sport jogou, pelas escolhas, pelo risco, pela postura, pelo que acontece no trabalho do dia a dia, se o pênalti da Desportiva não bate na trave, se o Sport erra um outro pênalti, o meu tom aqui, hoje, seria de fim de trabalho de Roger imediato. Resultadismo deve ser levado em conta? É algo muito difícil de responder. Mas num caso como esse, obviamente, a classificação ou não muda o sentimento. Muda o sentimento, não a percepção, não o que a gente enxerga. A gente sabe que ninguém, em sã consciência, vai demitir um treinador que não perdeu um jogo, que conseguiu suas metas, se arrastando por linhas tortas, cometendo muitos erros, sem conseguir fazer com que o time evolua 1 centímetro, mostre qualidade, mostre opções. Mas faltam 60 horas para uma final. Eu escrevi no Twitter e repito aqui. A sensação que eu tenho é que qualquer escolha, qualquer decisão que seja tomada agora, hoje, é uma decisão que eu considero certa. E qualquer decisão que seja tomada hoje, eu considero irresponsável. Porque não demitir um treinador numa situação como essa é o mais prudente, obviamente. É o mais prudente. Só que quantas vezes a gente viu dar certo, você dar mais um jogo, você empurrar o problema para mais uma partida, ainda mais sendo a decisão. Vai passar pela nossa cabeça Copa do Nordeste de 2017, Ney Franco. O trabalho de Ney Franco no Sport acabou. E o Sport seguiu com o Ney Franco para a final. Para ser vice-campeão e demiti-lo no vestiário. Exatamente. A gente pode puxar... As muitas chances que Anderson teve de ir continuando. Exatamente. Eu ia justamente trazer Anderson. A gente pode trazer Anderson. Foi deixando, não é o próximo jogo, é esse jogo, é aquele, a decisão é essa. Vai chegar em Salvador e vai vencer. Nunca vem a resposta quando você vai protelando
as tapas na cara que o futebol vai lhe dando. Eu vou dar mais um exemplo, recente também. Guto Ferreira. O trabalho de Guto estava no chão, terminado, e o Sport deu aquele jogo contra o Brusque, na ressacada, com 150 pessoas no estádio. Uma atuação que é difícil não dizer que o Sport entregou. Costuma dar errado. Mas, sinceramente, se você ser Fred, então você está construindo todo esse roteiro, toda essa apresentação para dizer que você demitiria Roger? Não. Porque nada, o que é que vai mudar? 48 horas, 50 horas? Agora, tudo que eu estou dizendo aqui a vocês, eu precisava dizer, acontecesse o que acontecesse na decisão de pênalti. Com a vitória nos pênaltis e a classificação, eu poderia amenizar um pouco o tom. Eu não estou amenizando o tom, eu só estou amenizando a conclusão, porque resultadismo é uma palavra horrível, é uma palavra que todo mundo evita, mas é uma palavra real e que faz parte. Tá? Mas o que eu deixo aqui é: aconteça o que acontecer domingo, salvo uma atuação de um grande futebol, que eu não sei de onde o Sport conseguiria tirar esse grande futebol, é preciso frieza na segunda-feira. Porque o que importa, o que realmente importa, começa dia 21. E se chegar à conclusão de que com título ou sem título, o título ganha nos pênaltis, se chegar à conclusão de que não houve evolução do trabalho, de que a experiência, Roger, que, ok, foi válida, não deu certo, tenham frieza para tomar a decisão correta. Porque é importante lembrar isso. Lucas, Cássio, todo mundo está assistindo. Roger nunca foi uma convicção. Roger nunca foi um trabalho que se identificou e disse: é esse cara que o Sport quer para 2026. Roger foi uma adequação do mercado. Roger foi uma experiência. E eu acho que o tempo de experiência era o estadual e esse primeiro jogo da Copa do Brasil. Aconteça o que acontecer domingo, eu espero que, do presidente ao executivo de futebol, todos tenham frieza e discernimento para pensar se esse trabalho que a gente está vendo jogo após jogo, ele vai ser capaz de transformar o Sport em um candidato real ao acesso. Ítalo teve uma experiência muito clara em 2025. O Criciúma relutou muito. Se não me engano, o treinador do Criciúma, Cássio, você pode confirmar para mim, era Zé Ricardo. Se não me engano, era Zé Ricardo que comandava o Criciúma. O Criciúma demorou a tomar decisão, Caiu só no início de maio. Quando demite, que chega Eduardo, que começa o trabalho, esse trabalho... Era Z4, se eu não me engano. Ele, 19º colocado. Ítalo viveu isso. Foi preciso uma remada, levou para a primeira posição Criciúma com o Eduardo. E talvez não subiu por conta dessa demora. Essa demora custou caro, isso. Mas na frente também tiveram problemas ali de finalização de trabalho, ok. Mas eles sabem o quanto era quase impossível um resgate como aconteceu. Cássio já falou aqui várias vezes, em vários programas. É muito difícil, Cássio, imaginar Roger em novembro. É muito difícil. Tá? É muito difícil. Pelo futebol que a gente está vendo, pela postura, pelas escolhas, pela condução, pelas entrevistas, pelas respostas. É tudo muito, muito difícil. Engraçado. Ele nesse momento, eu acho que ele ainda é treinador do Sport, porque a maior convicção dele, ele cedeu. Que é Thiago Couto, que fez uma partida, embora tenha levado 3 gols, mas uma partida muito boa contra o Náutico, já pegou bola cara a cara com 1 minuto de jogo. E hoje fez defesas no tempo normal e ainda salvou nos pênaltis. Porque o normal houve uma pressão muito grande para não ser Raus. Era Raus nesses 2 jogos. Perceba, esses 2 jogos com Raus, com a plena convicção do treinador, aí eu realmente acho que não teria nem o trabalho para o jogo de volta nos aflitos. E quando a gente, Cássio, fala em condutas, escolhas e postura de Roger, esse caso de Raus ele talvez seja muito emblemático. Por quê? Porque
Roger deixou claro ao público, veja que loucura a gente está falando aqui, que estava mudando o House por Thiago Couto quase que goela abaixo. Ele chegou a criticar Thiago Couto 2 vezes, justificando porque demorou. Uma delas, inclusive, depois do jogo contra o Náutico, quando o Thiago foi importantíssimo. bem. Veja como incomodou Roger tirar House para colocar Thiago Couto. Ou seja, incomodou porque ele acha que ainda que ele estava certo. Ele continua achando que estava A certo. sensação é essa. Incomodou Roger a pergunta que foi feita na coletiva sobre o Zé Lucas. Isso. Incomoda a gente, Roger, que Gustavo Maia ainda seja cogitado por você para ser titular domingo. Incomoda que Gustavo Maia veio ser substituído aos 40 do segundo tempo. Porque ficou muito fácil perceber quem são os jogadores que, por algum motivo que a gente tem dificuldade para identificar, por que esse apego tão cedo a nomes como House, a nomes como Gustavo Maia. Marlon, como Gustavo Maia, como Pedro Martins. Tá? Há uma dualidade de visões, tá? De Roger. O Pedro Martins quer ser dispensado de uma hora para outra, vira de seu titular. Um detalhe, ele nem está jogando para não ser utilizado. Mas de liberado a titular tem uma diferença a muito titular grande. quase que assim, Incontestável. incontestável. Outros jogadores o peso parece diferente. Mas enfim, estamos também com uma enquete aberta. A gente já abriu o programa com essa enquete e já chega próximo de 650 votos. A pergunta é: você demitiria Roger? A primeira opção, hoje, depois da final de domingo, mesmo se vencer, depois da final, se perder, ou não demitiria? Nesse momento, 74% do nosso público acha que o trabalho de Roger chegou ao fim. 74% do nosso chat aqui acha que o trabalho de Roger acabou hoje. 44% demitiria agora e iria com Márcio Goiano, Goiano, com o que Márcio tivesse para domingo. E 30% esperaria a final. Afinal, o trabalho já está feito. É ir para campo, ser na raça, na camisa, na sorte, pro que der e vier. E aí, na segunda-feira, tem uma leitura mais fria. Lucas Leozzi, você pode responder essa pergunta diretamente, se Já quiser. votei aqui, inclusive. Mas se quiser fazer sua explanação sem responder de forma direta, você também pode. Fique à vontade. Fred, boa noite agora oficialmente, né? Cássio, Fred, todo mundo está acompanhando a gente aqui. É inevitável que a condução desse programa aqui, desse pós-jogo do esporte, mesmo com a classificação, mesmo com uma renda aí milionária que o esporte recebeu, é inevitável que a gente fale de Roger, que a gente fale da condução de Roger, que a gente fale tanto da condução pré-jogo quanto da condução do jogo. A gente não pode agora falar da condução pós-jogo, porque a gente ainda não viu coletiva, nem tenha tido ainda. Eu imagino que não vai ter mudança, obviamente, mas o meu voto aqui, nessa enquete e o que eu defendo, eu já falei isso depois do jogo contra o Náutico. Tá? Assim que eu saí da Ilha do Retiro, eu estava no jogo. Assim que eu saí da Ilha do Retiro, essa era a minha visão. E eu reforço aqui. Para mim, o trabalho de Roger acabou e eu tiraria depois da final, independente do que acontecer. Mesmo vencendo, eu tiraria. E por quê? Por que não agora? Porque eu acho que agora a gente está numa quinta-feira, às 10h20 da O noite. time vai treinar amanhã de manhã com ele lá. O time treina lá em Vitória, amanhã, pela manhã, volta. No sábado, faz um simples posicionamento, não tem treino, não tem novas instruções, e vai pro jogo. E vai pro jogo na sorte, como foi pro jogo na sorte nesse, como foi pro jogo apelando pra sorte aqui na Ilha do Retiro contra o Náutico, como foi pro jogo na sorte em vários outros jogos nesse campeonato. Então, assim, pra mim não tem mais muito o que extrair de Roger, o que Roger extrair desse time também, mas eu acho que para esse jogo eu manteria Roger para domingo, apostando aí no que der para vir vai ser. Essa também é a minha resposta, tá? Porque eu fiz uma abertura, mas não fui direto. Para mim, o trabalho de Roger acabou, tá? Repito, a única forma de eu mudar de opinião seria uma super atuação domingo. Futebol bem jogado. Como eu não acredito que a gente vai ter uma revolução
para domingo, mesmo que seja campeão, no bambo, na raça, repetindo o que foi o jogo de ida, eu mudaria. Porque, para mim, a essência foi uma experiência e a experiência não me convenceu. E Cássio. você vai ter 15 dias para uma Série B. Exatamente isso. Né? 15 Então, dias você para tem 15 trabalhar. dias pra Série B. E Obviamente, outra com a Copa coisa. do Brasil no meio, mas tem 15 dias para Série E outra B. coisa importantíssima. O mercado de treinadores desempregados não é bom. Mas nesses 15 dias você consegue um empregado. Até porque é o período em que os empregados vão ouvir. Claro. Tá? Você consegue. E acho que boa parte do público sabe até de quem a gente está Isso. falando. Cássio. Os sinais, ainda que a realidade do esporte em 2025 fosse da primeira divisão, mas investimento muito maior e tal, mas os sinais foram dados de forma muito precoce. Aquela atuação contra o Operário de Várzea Grande, assim, eu considero assim, bizarra, porque e a partir do treinador também, Pepa, na ocasião, fazendo testes num jogo como aquele, para ser justo. Eu acho aquela atuação tão medíocre. A de hoje foi melhor, tá? Teve mais chance. Essa contra, sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo o Sport foi muito mal. Mas as chances que o Sport teve no primeiro tempo, o Sport não teve lá. Até as chances que teve no segundo também. Teve, algumas chances no segundo também. porque no primeiro realmente dominou, 60% de posse de bola o jogo todo no campo ofensivo. No segundo, ativa, como meteu até bola no travessão, o Thiago Couto teve que fazer defesa. Mas enfim, o primeiro tempo que o Sport teve contra a Desportiva não foi bem melhor do que o jogo do lado de Operário. Mas enfim, ali os sinais foram dados, era o treinador fazendo experiência, fazendo rodízio num jogo de mata-mata. Mesmo que fosse o Sport milionário ali, aquela receita fez muita falta. Imagina de hoje. Imagina esse 1,5 milhão, que como o Fred já falou N vezes, não é 1,5 milhão. É 1.530.000 hoje, 1.680.000 na semana que vem, também jogo único na Ilha do Retiro, e se passar 2 milhões na outra semana, também na Ilha do Retiro, jogo único. Então, assim, somando todas essas cotas, com as duas que o Sport ganhou e essas duas que ele pode ganhar jogando em casa, isso dá 6.590.000 reais. O Sport não tem a menor condição de... Assim, se perder esse dinheiro, naturalmente é do jogo, mas assim, de achar que esse dinheiro não é tão importante. Esse dinheiro é primordial para o Sport nesse momento. Mas hoje, quase o Sport já morreu na primeira cota, ou seja, por pouco o Sport não saiu, em vez de com 6.590.000 reais, que é o que se imagina com esse corredor aberto, ia sair com 1.380.000. Era 5 milhões de prejuízo. Ele tem que ser visto dessa forma, prejuízo de 5 milhões. Sim. O do ano passado foi prejuízo também, mas era o Sport que tinha muito dinheiro de cota de televisão, ou seja, em tese dava para segurar. Esse ano não tem. E aí, o trabalho agora, para o trabalho de Roger, dos sinais que foram dados, de Pepa, aí o Fred fala, a pergunta parte uma possível demissão ganhando o campeonato. Sim. Veja só, isso poderia ter acontecido no passado. A forma o Sport ganha do Retrô. Isso deveria ter acontecido no final, mais do que poderia. Assim, o Sport ganha o campeonato, o Sport perde o jogo do Retrô. Primeiro, já foi mal no primeiro jogo, que abre 2-0, aí o jogo vira um empate. No finalzinho, um gol de Pablo, o Sport faz um 3-2. Na volta, 1-0, toma virada. Sérgio Oliveira expulso, assim. Para mim é falta de comando a expulsão como aquela. O jogador está desconcentrado naquele nível. Enfim. É porque precisa ser visto como sinais. Não é engenharia de obra pronta, até porque se falou muito no ano passado. Mas, teve a eliminação na Copa do Brasil. Teve aquela... Eu acho que o único atenuante ali é que tinha tido empate contra o São Paulo. Antes desse jogo de volta do Retrô. Que foi completamente fora da curva. Inclusive, a gente até diz, será que o time na primeira divisão vai ser uma chave diferente? Foi. E no fim das contas, era só um ponto fora da curva, de fato. Foi só um ponto fora da curva. Porque aquela atuação contra o São Paulo, que foi um 0-0, o São Paulo perde um pênalti, e depois ainda tem até do Palmeiras, que foi competitivo, mas enfim, perde no final, e aí, meu amigo, desandou. A desse ano tem que ser visto como sinal. Os sinais foram dados contra o Maguari, os sinais foram dados na escalação de Marlon como titular no meio-campo contra o Santa Cruz. Os sinais foram dados contra o Retrô no segundo jogo, ainda que o Sport tenha virado no fim. Os sinais foram muito bem dados num melindre inacreditável por House. Isso aí, para mim, já é um dos causos assim, para ser falado do futebol pernambucano em algum tempo assim. Imagina, daqui a algum tempo, pessoal, meu irmão, lembrei de um treinador que fazia. Eu vi um relato, Cássio. Que defendeu o House assim. Eu vi um relato que resume. Era piada no meio do futebol. Outros clubes tratavam como piada o que o Sport estava fazendo nessa relação. O Sport como clube, naturalmente, mas como o treinador do Sport, porque isso foi algo muito
personalizado, é uma decisão que, obviamente, o treinador tem um comando e tal, e as pessoas, até certo ponto, as pessoas mantêm. E aí eu volto para aquele debate que eu já falei algumas vezes, que não é direção intervir em escalação. É intervir em absurdos. Foi isso que eu falei para não confundir. E em planejamento. Em absurdos. Não é... Tem hora, obviamente, ao pé da letra, é uma intervenção na escalação, mas na hora que você diz, ó, isso não é só uma escalação, isso é um absurdo, aí você fala, ó, isso não dá, isso não faz sentido. A gente tem que saber explicar. Claro, tanto que eu tô até falando como seria. Ó, isso. Isso não faz sentido. Quando a gente contratou esse goleiro, ele era para compor elenco. Na hora que a gente resolve... E é uma coisa... Roger, ele falhou numa explicação dele, até na pergunta que ele se irritou depois da final do Pernambucano, assim. Não sei se foi essa na semifinal contra o Retrô, ou se foi nessa final, quando ele fala do goleiro, que ele explica na lógica dele... Foi na semifinal. Depois do jogo contra o Retrô. A lógica dele, com todo respeito, está muito errada. Quando ele falou mas Thiago Couto ia sair e tal, ele não foi cobrado, que é o erro da... Ele não foi cobrado para colocar Thiago Couto no momento que Thiago Couto não estava à disposição. Essa cobrança que ele citou, simplesmente nunca houve. Acho que todo mundo tem consciência. O Thiago Couto está negociando, vai sair e tal, não está à disposição. A cobrança sempre... todo mundo já sabia que não dava para ser rol. Exatamente. Mas todo mundo teve a paciência. Mas ninguém cobrou. Thiago Couto. Não sabe, talvez tenham cobrado Adriano por causa da parte dele no sub-20. Mas Thiago Couto, que foi dito, ninguém cobrou. O que se cobrou é na hora que Thiago Couto resolveu a vida, vai ser o goleiro do Sport. É um goleiro que jogou a primeira divisão bem, ao contrário do restante do elenco do Sport, mas jogou a primeira divisão bem ano passado. Muito mais caro do que Raul, que tem essa condição, e que o Sport provavelmente não encontraria um goleiro melhor no mercado. Do que... Aí nisso ele vira o problema para não perder o jogador de coração bom, que veio trabalhar de coração aberto. Assim, enfim, é óbvio que dentro do futebol talvez ele seja visto como um cara que não abre para nada e tal. Mas talvez é importante ele olhar que ele não vai ser só visto dessa forma, não. Ele vai ser visto como um cara que não consegue o básico de saber qual é o melhor goleiro. É esse ou esse? Todo mundo é esse aqui. Mas esse aqui é trabalhador. É assim, é uma lógica que não se explica. A Fred já falou aí. Gustavo Maia, eu não acho o Gustavo Maia do jeito... Eu até brinco com o Fred, que a gente até começa já na avaliação de -2. Comigo começa com 0, mas... Eu estou do lado de lá da mesa. Mas, não, então... -3. Mas veja, eu só estava contextualizando isso, mas nos últimos jogos tá ficando claro que não é... que tem peças melhores. Num jogo como esse de hoje, da forma como o Sport estava jogando, não dá para Gustavo Maia ter jogado 85 minutos, pô. Assim, e num jogo onde, no fim das contas, ele foi usando todo mundo. E por que é importante dizer que ele foi usando todo mundo? Porque usando todo mundo, ele acha que Gustavo Maia tem que ficar 85 minutos. Não era um jogo, eu não posso usar Castilho, eu não posso usar Cleison, eu não posso usar Coutinho, eu não posso... Sei lá, qualquer atacante que vem à cabeça aí. É um jogo, no fim das contas, pela forma como o jogo foi correndo, ele disse, foi usando. E dentro desse cenário, onde já não havia qualquer objeção de escalação, Gustavo Maia jogou 85 minutos. Sem produzir. Assim, essa é uma convicção. Detalhe, era o único jogador dos titulares assim, que ele teria essa convicção. O goleiro já cedeu. No fim das contas, assim, e só amarrando, na hora que faz o comparativo dos sinais do ano passado da demissão, dentro das opções, vou falar do jeito que as opções estão na enquete. Se hoje, depois da final, mesmo se vencer, eu não demiti. Primeiro, haveria uma diferença em relação ao Retrô, tá? Se sair campeão, significa que o Sport não perdeu do Náutico nos aflitos. Eu acho que é uma diferença considerável em relação... Se vencer aqui, inclui tanto ganhar no jogo quanto nos pênaltis. Não, então, campeão em cima do Náutico. Não perderia. Mas não tem como ser campeão perdendo, porque existe uma diferença em relação ao ano passado. O Pepa foi campeão perdendo de virada do Retrô dentro de casa. Numa atuação fraquíssima, então assim, essa diferença existe. Se o Sport, dentro dessa... Existe a diferença do adversário também. Não, exatamente. Ó, ambiente. Por isso que eu dizer, eu vou ler do jeito que está a enquete. Porque eu não votei, eu não votei nesse negócio justamente por isso. Porque, primeiro, ano passado perdeu, detalhe, foi campeão, mas perdeu do Retrô em casa e do Retrô. Nesse caso, pode até jogar mal, mas seria diante do Náutico e nos aflitos. Tem uma diferença muito grande. Enorme. Tem uma diferença muito grande. Então, eu acho que não seria a coisa mais fácil do mundo até demitir o treinador nessa situação. Então, dificílimo. Então, nesse caso, eu cederia. E, sobretudo, porque quarta ou quinta já tem a Copa do Brasil.
Para isso acontecer, o treinador teria que estar engatilhado independentemente da final. Mas me preocupa porque nessa lógica chegaria na Série B com ele. Então, mas eu só tô vendo que não tô achando fácil encontrar o caminho para demitir de um cara que vai ser campeão. Por isso que eu tô detalhe, dessa que eu posso dizer assim, eu fui contra Roger desde o primeiro, então não posso nem falar isso. Eu tô só sendo justo com o cenário. É isso que eu tô dizendo. Eu fui contra a contratação de Roger desde o primeiro momento. Eu acho que não era um treinador para o esporte de forma nenhuma. Então, acho que eu posso dizer assim, que eu não... Desde o primeiro, eu não contrataria. Eu acho que ele precisa dar alguns passos na carreira. Eu acho que ele pulou muitas etapas para chegar no esporte. Eu acho que ele poderia até ser treinador do esporte em algum momento, mas acho que as etapas foram puladas. Mas, nesse cenário, ele não perde do Náutico. É um cenário onde ele vai ser demitido campeão. Ele não perdeu do Náutico. Então, assim, eu não consigo ver uma janela onde demite o cara. Então, eu tô dentro da realidade. Eu não acho que... É o que eu falei, veja só. O resultadismo... Não é só resultadismo. Calma, porque ele não perdeu. Eu tô falando, o resultadismo é uma palavra feia, mas é só resultadismo. Eu falei no começo, veja porque só. Não perder, o resultadismo... Não perder não é só resultadismo. Se ele não perdeu... Pô, o jogo foi duro, ele não perdeu o jogo. Vamos supor que o jogo seja idêntico, ou parecidíssimo, ou com a mesma lógica, não de ordem dos fatores, mas de o Náutico ter mais o domínio, o Sport responder aqui e ali, ao de domingo passado, e o Sport ganhando os pênaltis como ganhou hoje. Veja, quando eu estou usando resultadismo, Cássio, eu não estou usando para te criticar, nem para diminuir sua opinião, não. Porque eu mesmo estou dizendo que, nesse caso aqui, o resultadismo tem que ser levado em consideração. Porque perceba que o que eu estou dizendo é que não é fácil achar a janela para demitir. É por isso que eu acho que a única janela que tem... Você foi nos aflitos, não perdeu o jogo. Ou detalhe, pode ter vencido. A gente está só considerando que foi campeão nos pênaltis. Mas foi lá, não perdeu, que é o mínimo que tem que acontecer, e ganhou nos pênaltis. Quarta-feira tem jogo, o treinador tá fora. Assim, por mais que eu acho que talvez a longo prazo seja melhor para o esporte, porque eu já disse isso N vezes, meu ponto é, a janela dessa demissão não é a mais fácil do mundo. Não é, tanto que é o tema difícil aqui do E programa. é exatamente para ser por isso que eu voltei que nesse cenário eu não sei como é que demitiria o treinador. Acho que seria muito difícil. Porque eu acho que algumas coisas têm que ficar muito claras aqui, de onde a gente quer chegar. Primeiro ponto, se perder do Náutico. Aí eu acho que a janela abre. Então, 100%. O primeiro ponto que a gente precisa chegar é, se perder do Náutico não é para abrir um debate. Se perder do Náutico não é para o presidente, para os gestores, para os diretores, para Ítalo chegar e dizer, vocês acham que a gente poderia estudar uma demissão? Não, se perder... Tem que estar com a decisão tomada. O resultadismo vai embora, você não tem mais o escudo do resultado, você perdeu um título do Campeonato Pernambucano. E perdeu, aí você até alimenta como foi, detalhe, alimenta até como foi a Copa do Brasil. Perdeu e quase perdeu o outro. E aí você soma que Pepa no passado caiu na Copa do Brasil, empatando contra um time sem divisão, a mesma coisa que o Sport fez esse ano, tá? O pênalti mudou e Pepa foi campeão pernambucano e Roger não foi, fica elas por elas. E talvez o Sport tenha demorado muito em fazer a escolha. Ou talvez até ano passado tenha sido pior porque o substituto imediato foi horrível. Mas eu acho que a gente não pode descartar a essência, Cássio. Você é contra... Você, como falou, mais do que eu, mais do que Lucas, você foi mais radicalmente contra Roger. Se você foi mais radical contra Roger, você considera que Roger é uma experiência. E uma experiência é diferente de um treinador com lastro. Se a gente estivesse vendo o mesmo futebol sendo aplicado aqui por Eduardo Batista. Mas a gente sabe que Eduardo Batista é capaz de uma condução de um clube como o Sport no nível que o Sport precisa. Então, o trabalho não está encaixando, talvez a gente olhasse mais para os jogadores. Mas Roger não tem ainda esse lastro. Pode ser que ele volte para o Sport daqui a 5 anos, 4 anos, e ele passe a ter esse lastro. Hoje ele não tem. Ele tem o Londrina, ele tem o Atlético, e o Atlético na Série B foi um desastre. Normal. E alguns pontos que chegam para a gente do dia a dia, do jogador que pede, do jogador que cogita, das incertezas, do mexe-mexe no time, isso incomoda, porque isso reflete um pouco da nossa preocupação. Quando o Roger vem para o Sport, a gente tem informações anteriores de Roger. Algo, por exemplo, que foi repassado que ele fazia de fechar com o time, abraçar um time. Isso você falou isso assim que ele chegou e está se mostrando, né? E aí, por que ele se abraçou tão cedo, por exemplo, com um goleiro que é um goleiro que não se compara ao outro que o Sport tinha? E assim vai. Veja, nos últimos 2 jogos,
Thiago Couto tá constrangendo o Roger. Tá salvando o emprego dele. Não, o que é curioso. É assim, ele tá salvando o emprego ao mesmo tempo em que constrange Roger. E esse constrangimento de Roger, tá? Parece que incomoda ele. Tá? Parece que incomoda ele. Porque qual a necessidade, como o Lucas trouxe aqui, de depois do jogo contra o Náutico, ele voltar ao tema para dar um... que Thiago Couto não quis ficar, que Thiago Couto... Qual a necessidade? E eu não engulo Eu vejo muita gente falando, não, é falta de experiência, um treinador de time pequeno. Roger é um cara que jogou em Palmeiras, São Paulo, Sport, Botafogo, Corinthians, Internacional. Então, Roger, como jogador, que era ontem. Roger foi jogador até ontem, pô. Como jogador, Roger rodou. Roger conhece pressão de torcida, pressão de estádio. Então, eu não engulo a história de que é a inexperiência da relação com o torcedor, não. Você não tá pegando um cara que tem 25 anos de idade e começou a carreira como treinador, como era Isso. Dado Cavalcante, por exemplo. Pegar um exemplo aqui. Dado, que não tinha sido jogador, tinha tentado uma carreira e virou treinador. Não tá pegando um cara nesse perfil. É um cara que foi um jogador que rodou pelos grandes clubes de futebol brasileiro, enfrentou pressão em todos esses grandes clubes. Então ele sabe como funciona o futebol. Não pode usar ninguém pode usar essa banca de que Roger é um treinador inexperiente e tal. É um treinador inexperiente para dentro de campo. Isso. Mas para relação para fora, para relação com a imprensa, não pode ser. E Só repito... uma coisa que falaram no chat é muito justo, que ele tá falando de janela. O Flamengo demitiu o Felipe Luiz fazendo... É uma loucura, é até difícil. Aí é loucura. 8-0 no Madureira. Mas aí não é 8-0 no Madureira. Realmente, não tinha nem a janela para demitir. Mas é um cara que ganhou Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro. Muito ídolo do clube. Isso. Veja só, tem todo o lastro que o Roger ainda não tem. Isso. E um ponto que é muito importante, tá? Nem tudo eu posso chegar aqui e falar. Nem tudo, infelizmente, eu posso chegar aqui e falar. O que aconteceu em Vitória, Espírito Santo, um dia antes desse jogo, eu não posso chegar aqui e falar. O que aconteceu no treino, eu não posso chegar aqui e falar. O que aconteceu no vestiário, depois do primeiro tempo, contra o Retrô, quando o Sport leva aquela virada na Ilha do Retiro. Existem algumas coisas que internamente não estão no rumo que deveria estar. De condução. Tá? É preciso um pouco mais de tranquilidade. O que eu percebo em Roger, e que isso me assusta, isso me preocupa, é uma intranquilidade muito grande, ou inquietude muito grande. Cauê usou a palavra inquietude aqui. Ele vai mudar, possivelmente, a escalação para domingo. Não vai ser a mesma do jogo de ida. Ele vai mudar por um caminho que o senso comum considera mais lógico. Mas ele já está com uma outra Talvez ideia né? para mudar um terceiro ou um quarto ponto, que é como quem diz assim, sempre tem que ter a minha assinatura. Como eu sou um treinador que cheguei agora, eu tenho que mostrar minha assinatura. Isso me preocupa. Tá? Às vezes o básico, bem feito, é o que é necessário. A sensação que a gente tem com o Sport é essa. Agora, sendo muito sincero, depois do jogo de hoje, depois dos 2 jogos contra o Retrô, eu não consigo esperar que domingo, independentemente de quem ele escalar, o Sport vai tocar a bola, vai abrir na lateral, vai receber no meio, vai ter jogada ensaiada, só encaixada. No primeiro jogo do ano. Só naquele primeiro jogo do ano lá. Isso. E ele até busca voltar para aquele primeiro jogo. Então, assim, me preocupa, são muitas partidas. Não perdeu. Ok, não perdeu. Mas o Desportiva que o Sport enfrentou hoje, ele acabou de ser eliminado no Campeonato Estadual por um clube chamado Vila Velhense. A entrevista, a abertura da entrevista, a pergunta formulada, que acabou a temporada do clube, assim, é brincadeira, pô. Ele foi eliminado, é um time do futebol capixaba, que nunca tinha passado da primeira fase da Copa do Brasil na vida dele, passou dessa vez, mas é uma primeira fase mais fraca do que historicamente Sampaio, né? foi. Ou seja... Foi contra o Sampaio do Rio, não o Sampaio. Essa segunda fase que o Sport está, na verdade, é a antiga primeira fase. Isso aqui é a antiga primeira fase. Ali é um pré-Copa do Brasil, vamos dizer assim. O Desportiva nunca passou disso daqui. A Desportiva foi eliminada dentro de casa para um time chamado Vila Velhense. 2 jogos não conseguiu passar. Vocês viram a quantidade de torcedores? É o time com maior torcida.
O Rio Branco também tem muita torcida, mas é um dos times mais populares. A torcida, por sinal, surpreendente. Tá de parabéns. Detalhe, não foi na casa do Desportiva. Foi no maior estádio do Espírito Santo, em Cariacica. Ótimas condições de jogo. E o que é que a gente viu? A gente não pode usar o resultadismo para tudo. Repito, eu estou usando o resultadismo. Eu não demitiria Roger hoje. Eu não demitiria hoje. Mas aconteça o que acontecer no domingo, eu levaria muito em conta a demissão. Agora, ela precisa vir encaixada com o substituto. Existe uma opção de mercado? Quem são os nomes interessantes? Não é para demitir Roger, eventualmente, numa segunda-feira. Vamos considerar que perdeu o jogo para simplificar o debate? 2-0 Náutico. 2-0 Náutico. Eu não procuraria encaixar com substituto, não. Eu demitiria. Não, aí é total. Desse jeito é total. Mas assim, o substituto tem Márcio Goiano dentro da casa. O substituto tem que estar nesse momento, claro, hoje, agora. Não precisa estar ligando para ele, não. Mas tem que estar identificado. Veja, tem que estar mapeado, tem que estar sabendo as condições. Isso. Tem que saber o que vai precisar fazer para tirar. Exatamente. Tem que saber tudo. Para você não ter que correr atrás Exatamente. com um relógio, com um cronômetro batendo contra você, entendeu? Porque a tendência, tá, é que precise tirar alguém do mercado e não um treinador que esteja livre, tá? A questão, e aí é só imaginando, obviamente nunca passei por dentro disso para saber exatamente como funciona, mas hoje é quinta-feira, a final é domingo. É muito difícil, Fred, dentro de um cenário, não é SAF, não é uma empresa, tipo, são abnegados, ainda que tem um executivo, mas são pessoas que fazem o esporte com coração, como é também o Náutico, como ainda é o Santa Cruz até esse momento, apesar da implementação da SAF próxima. É difícil imaginar essas pessoas, e aí é só justamente a relação de sentimento que tem com a final domingo, detalhe, a primeira final de todas essas pessoas. É uma gestão tampão que o jogo mais importante de todas essas pessoas é o jogo de domingo. Em algum momento, não para o que tu está fazendo aí. Vamos ver se tem algum treinador na área. Eu acho simplesmente... Mas esse não é o papel do Abner. Não. Mas não é o papel só de uma pessoa também, não. Porque essa é o papel de Ítalo, mas Ítalo chega para Matheus, Ítalo chega para Cadico. Não é uma decisão. Sim, claro. Então, o que eu estou querendo dizer é justamente isso. Os caras não vão dizer, Ítalo, não dá. Até domingo aqui é outra coisa, domingo está aqui. O que eu estou querendo dizer é que acho que no mundo real, eu acho difícil das pessoas deixarem de focar domingo. Sendo uma oportunidade enorme que o cara pode pensar, posso ficar marcado porque ganhou o campeonato, ou pode ficar marcado porque perdeu o campeonato. O cara está dizendo, meu irmão, mas eu já liguei para um outro treinador. Eu disse, meu irmão, eu acho difícil que... Por isso que eu falei dos abnegados. Né? Ítalo pode até ligar para todo mundo e talvez seja o papel dele. Mas quem faz o clube na hora de assinar, até domingo eu acho que vai ser difícil ter qualquer tipo de resolução paralela. E convenhamos. Eu tenho certeza que Matheus, Cadico... os abnegados não estão tranquilos no sofá de casa agora. Não estão. Estão malucos com o que estão vendo e pensando formas de como tirar. Não como tirar Roger, como recolocar o esporte no trilho. Não necessariamente passando por uma demissão de Roger agora ou domingo. Mas eu tenho certeza que eles estão incomodados com o que estão vendo. Até porque todo mundo se incomodou com a escalação que foi para campo no jogo de ida da final. Todo mundo se incomodou. O presidente, o vice-presidente, ninguém vai ao mercado contratar Iago Felipe, Depena, para os caras serem reservas absolutos de Pedro Martins e de Marlon. Tá? Ninguém vai ao mercado para isso. Tanto que essa escalação vazou tão cedo. Isso. Né? Para ter uma avalanche de pressão... quem sabe muda, não muda, entendeu? Assim, o vazamento, para mim, fica muito claro que passa por isso também. A gente já tem também alguns trechos da coletiva de Roger. É importante só contextualizar a questão da coletiva, que é uma coletiva diferente da coletiva que a gente tem quando o jogo é na ilha, né? Porque, assim, hoje em dia a gente não tem poucos repórteres viajando, quase nenhum. Eu sei que a Globo estava presente, então deve ter tido... Juan da Globo devia estar na coletiva, mas acho que fora ele, talvez sejam perguntas da assessoria.
Então, é um contexto diferente de coletiva quando você tem 15 pessoas ali na sala de imprensa questionando o treinador. Né? Isso. Perfeito, o Lucas pontuou muito bem. É quase que uma declaração formal. Então não tem a pergunta que irrita. Se não tivesse Juan, seria apenas uma declaração da assessoria de imprensa. Não tem a pergunta que incomoda, não tem irritação. Exatamente. Eu não sei se isso é melhor ou pior, às vezes, até para o próprio Roger, porque às vezes você acaba caindo na armadilha, né, de sem a pressão de você deixar exposto algumas visões. Frase número 1. Na Copa do Brasil, nos últimos 7 anos, o Sport saiu 5 vezes na primeira fase. Então, daqui a pouco, a gente carrega um peso que não é desse elenco, não é dessa comissão técnica e não é dessa diretoria. Já não gostei desse primeiro ponto, porque já foi com a estatística debaixo do braço. Tá? Já parecia... Se não quiser carregar esse peso, vá para um clube que está classificando, pô. Veja só, não classificar contra a Desportiva do Espírito Santo, como diria Cássio Zirpoli, com absoluto respeito à Desportiva, é um time que não tem divisão, é um time que caiu nas quartas do Campeonato Capixaba, sendo eliminado pelo Vila Velhense. É que ele tinha essa estatística para eliminação e quis usar de todo jeito. Assim, então é isso que eu falei, ele veio com a estatística no braço, para defesa. Para defesa. Não, mas defesa, se tivesse caído, eu tipo, o time já caiu outras vezes, essa é só mais uma, sei lá. Para você ter ideia, quando eu abri aqui a reportagem do GE, que traz essa entrevista, eu dei uma olhadinha para saber se não tinha sido antes do jogo. Porque ele está falando de pressão do elenco e afins. E aí ele pede para valorizar, comemorar a classificação e que a cabeça está ótima para o jogo de domingo. Certo das escolhas que nós fizemos e seguro de que nós vamos fazer um jogo no domingo, um grande jogo no domingo e, se Deus quiser, sermos campeões. Tá? Declaração de cartilha, Rolando Lero, enfim. Total. Mas aí, isso aí tá nos livros e o cara... Mas é do jogo também. Jogo. Aí ele classificou, jogou para final. Certo das escolhas que fizemos que escolheu corretamente não ter utilizado todos os seus titulares. É isso que ele quis dizer aqui. E seja o que Deus quiser. Isso. Um segundo trecho, tá? A gente tem mais 2 falas de Roger. E ele diz o seguinte: eu acho que a gente realmente teve um primeiro tempo muito melhor, com um ritmo muito melhor, criando oportunidades para fazer o gol. E aí, no segundo, a coisa ficou um pouquinho mais igual. O Thiago fez uma defesa difícil, então eu discordo um pouco da análise de que flertamos com a desclassificação. Essa deve ter sido a pergunta de Juan. Né? Porque ele falou, a pergunta que ele fez ao Filipinho no pós-jogo foi nessa linha isso, também. Né? De flertar com a desclassificação. A gente teve maior volume de finalizações. Eu acho que é ressaltar as coisas boas. Não tem como o futebol que se joga hoje, todo mundo conhece todo mundo. Caramba. Ressaltar a grande partida de Zé Marcos. Uma grande partida de Aju. Essa sim. Concordo. Sim. Aju de Zé Lucas, Iago. Acho que muita coisa boa. Parou por aí, né? Veja, dos 4, ele errou mesmo só o Zé Marcos, tá? Que a questão do Zé Marcos foi violência extrema, não erros. Mas aquilo conta para não ser uma boa atuação. Claro. O Mas aí você tem que dar o desconto também, o cara chegou ontem, pô. Chegou ontem e foi pro jogo, né? Mas assim, não é porque chegou outro cara tá com a liberdade para matar, não. Prever para bater, né? O Matheus Alexandre também. Também, viu? No nível do que ele sabe fazer. Podendo voltar a jogar depois de um tempo sendo seguro. Acho que tem muita coisa boa. Eu quero olhar sempre pro lado bom. Eu gosto disso, olhar o copo cheio. Ele tá certo. Ele tem que olhar. Pra fora. Isso. Aqui na coletiva, ele de fato tem que exaltar o que ele puder. Tem que se apegar ao que ele puder de coisa boa. Porque ele não vai chegar aqui e falar que Gustavo Maia não jogou nada, que Carlos de Pena não jogou, reclamar de Yuri Castilho que perdeu o pênalti. Não vai. Então aí ele tem que fazer isso mesmo. Isso. Só que ele tem que ter o tom crítico pra dentro. Que eu não sei se ele tá tendo. Pra dentro, se ele tá tendo tom crítico pra dentro, de botar o dedo na ferida, de apontar os erros, de tentar corrigir. Não tá parecendo ter. Não me parece ter. Não porque parece ter. Essa questão de olhar para as coisas boas, realmente a gente não quer nunca que Roger seja um de nós. Claro. Pô. Imagina Roger chegar aqui e dizer, veja só, meu irmão, isso aqui não dá não, isso é uma vergonha. Quem tem que bater é a gente mesmo, não tem o que fazer. Sabe? E eu vou voltar para a primeira frase, uma das primeiras frases que eu usei na apresentação desse programa. Eu disse assim: a gente aqui hoje, eu, Cássio, Lucas, a gente tem que ter uma frieza
um sentimento muito equilibrado entre o resultadismo, que, repito, é uma palavra horrorosa, sempre usada de forma pejorativa, mas ela é necessária. Resultadismo faz parte do futebol. A gente aqui tem que medir nossa avaliação, nossa palavra, com o resultadismo, mas com a responsabilidade de quem sabe que o que realmente importa começa dia 21 de março. E que tudo o que eu não quero, que Lucas não quer, que Cássio não quer, que você não quer, é que depois de 5 rodadas o Sport tenha 4 pontos. O Sport tenha 5 pontos. Que o Sport, que até tem uma boa largada, perca a chance de largar bem, porque se o Sport chegar numa Série B e repetir atuações como essa, vai levar 2-0 fora de casa. Quase leva logo um gol. Do Cuiabá, de cara. Logo do Cuiabá, que faz um ano horrível. Quase leva um gol hoje. A bola bateu na trave e é um palmo na linha do gol. Do Desportiva. O Sport levou uma virada do Retrô dentro da Ilha do Retiro. Sem que o Retrô precisasse fazer muita coisa. Tá? O Sport foi engolido assustadoramente pelo Náutico durante 48 minutos. A gente tem que ter esse discernimento. Mas muito mais do que a gente é o presidente. Matheus Souto Maior, é o vice-presidente Cadico, é Lucas Ventura, é Marcos Vinícius, que são os abnegados hoje no futebol, e é Ítalo. Tá? Esse discernimento são eles que precisam ter, essa frieza, colocar na balança o trabalho do dia a dia. Porque, Lucas, se eu sei algumas coisas, se você sabe algumas coisas, se Cássio sabe algumas coisas, eles sabem todas. Eles sabem o que está acontecendo em um treino, eles sabem o que aconteceu no vestiário. Eles sabem o lado positivo e o lado negativo de Roger, mais do que a gente. Roger é um trabalhador incansável. Roger é um cara extremamente do bem, educado. Se irritou na entrevista, no outro dia procurou o repórter, pediu desculpas. Tá vivendo o clube intensamente. Tá fazendo tudo tá que vivendo pode e o clube não pode. intensamente. Totalmente. É de chegar... Parece um clichê, uma falácia. Chegar cedo, sair tarde, de Isso. trabalhar. Não tá de pensar no esporte, sacanagem. não tenho dúvida disso. Tudo que Roger mais quer no mundo é que esse time ande. É que ele vença e convença. Mas não é só querer, não Isso. adianta, né? Mas é exatamente. O lado positivo a gente sabe também, mas o lado negativo, a irritação, as escolhas, a condução, a inquietude, a intranquilidade, a fazer o gol e procurar a torcida. Tudo tem que ser pesado, mas mais importante do que esses dois lados aqui é o futebol jogado dentro de campo. Isso. Se você está olhando jogo após jogo e você não encontra nada do coletivo que se salva, nada coletivamente se salva, nada. Como é que você vai alimentar isso? Para onde vai isso? Para onde vai um trabalho que coletivamente, eu ia dizer engatinha, mas não engatinha, ele está parado. Ele está parado. O esporte é essencialmente individual. É depender de Filipinho, aí você tem hoje Tenebroso, muito errou mal. Tudo que tentou só e não andou. Só acertou o pênalti. Então errou quase tudo que tentou. É depender de Barleta, é depender de Coutinho, é depender de Castilho, em ações individuais. Individuais que eu falo, não é o cara pegar a bola e sair driblando todo mundo. É aquilo ali que aconteceu no jogo contra o Náutico. Barleta acertar um passe e Coutinho fazer o gol, sair na cara do gol e fazer o gol. É isso. É a individualidade de cada um ali, que a gente sabe que tem embarcado em vários jogadores desse elenco do esporte. A gente sabe que tem individualidades bem positivas num nível bom para disputar uma Série B. Só que isso não vai resolver em 38 jogos. Ficou claro hoje, não resolveu hoje. Resolveu, entre aspas, domingo, mas não resolveu hoje. Hoje faltou. Só falar de Filipinho. Foi uma atuação tão abaixo que inclusive tirou a confiança na hora que ele foi bater o pênalti. Porque eu disse, meu irmão, o cara tá acertando nada hoje. Eu levantei aqui. Fiquei em pé. Não, o cara tá acertando nada, mas acertou o pênalti. Mas acertou. Ei, Fred, que mistério é esse? Agora solta aí esses bastidores sem citar nomes. A janela é hoje. Pode nem dar chance de sobrevida. Thiago Henrique. Eu já recebi 3 mensagens aqui no meu WhatsApp. O que é que Fred tá querendo dizer? O que é que Fred tá querendo dizer? Não, eu não vou dizer não. Mas, enfim, bastidores
inquietos. De conduções. Veja só. Enfim, não sou só eu que sei, tá? Não sou só eu que sei. Mas... também, assim, para também não achar parecendo que tem... Que não é nada também, assim, não é nada fora demais, do não, trivial. exatamente. Não é nada nada que a gente não esteja acostumado a ver em clubes de futebol. não é um segredo absoluto. Oh, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Não. Mas é uma soma, tá? De conduções inquietas, tá? Intranquilas. Mas, de certa forma também, as coisas vão andando desse jeito. Enfim, a gente viu no final do jogo uma entrevista com o Filipinho, e o Filipinho, de alguma forma, abraçou ali, né? A rodagem do elenco, a lógica de que várias pessoas têm que jogar. Enfim, quem ainda não curtiu o programa, hora de curtir o programa, tá? Hora de se inscrever aqui no canal, pelo amor de Deus. Para não ficar repetitivo, a gente já falou muito de Roger. Então, eu acho que a gente já pode ir direto para a avaliação de Roger na condução pré e pós dessa partida. Pré e durante, né? Pré e durante. É mal ou muito mal? É mal ou muito mal. É mal ou muito mal. Aqui nisso. Tá? É mal ou muito mal. O futebol jogado, as escolhas, é muito mal. É muito mal. Muito mal. É muito mal pelas escolhas. É muito mal por não ter feito intervenção no intervalo, quando você podia já tentar ganhar o jogo. Sim. Então, assim, pra mim é muito mal. Não dá pra gente ter passado 2 horas aqui falando só de Roger, que demitiria Roger, que não demitiria Roger, que demitiria Roger domingo, independente do resultado, e a gente não dizer que foi muito mal hoje. Perfeito, tá? Roger, então, fica com muito mal. E a gente vai para aquele preterido que está salvando a pele do treinador, Thiago Couto. Que faz uma boa defesa. Não achei grande defesa, mas foi uma boa defesa. Foi um que foi meio em cima dele. Isso. Pega aquela falta com alguma segurança. Nos cruzamentos, achei nota 8. Passar alguns cruzamentos poderia ter tido... Teve um que deu um sustinho. Bem na reposição, pegou um pênalti, tá? Estava muito bem para pegar o segundo, a bola foi na trave, ele defenderia aquela bola. Não acho que é para muito bem, não. Para mim é bem. É bem. Para mim é bem. É bem. Mas veja, mas foi muito bem domingo e bem... Foi muito bem domingo, foi? Foi muito bem. Muito bem domingo. Muito bem. Domingo ele foi... Ele deu uma pré-assistência. Eu falei só para lembrar. Pra lembrar. Que são os 2 jogos depois de toda essa celeuma se tirava ou não tirava Raus. Então, bem para Thiago Couto, tá? Vamos para a dupla de zaga, Aju e Zé Marcos. Aju bem, Zé Marcos mal. Vamos lá. Eu acho que Zé Marcos mal só pela pancada. Bateu muito, pô. Sim, mas ele fora isso ele foi bem jogando. Cara, eu acho que eu não conto não. Eu iria de razoável. Eu também iria de razoável. Veja, primeiro lance do cara já foi rasgando, começou o jogo. Segundo, a gente não, eu pelo menos, eu não vou deixar de avaliar que ele foi mal no lance que ele merecia ter sido expulso, porque o árbitro não o expulsou. Num jogo com o VAR, um jogo do presente, ele teria sido expulso. Poderia. Então, mas será que no jogo com o VAR ele faria? Não, mas aí... Como, Fred? Mas não aí, sei, às vezes o cara sabe que tá sem VAR, o cara apanhou. Não, veja. 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 No lance, na sequência do pênalti, você acha mais fácil avaliar que se tivesse o VAR ele não faria, ou é mais fácil avaliar de que com o VAR ele seria expulso? Eu acho mais fácil avaliar com o VAR ele seria expulso. Então, eu tô nessa lei, porque ele fez. Eu não avaliar uma coisa que ele não teria feito se tivesse VAR. Ok, mas como o jogo não tinha VAR, ele não foi expulso. Então, mas ele não foi expulso. Eu acho que ele foi ok no porque jogo. Porque o árbitro errou. Eu acho razoável. Eu boto mal. Acho razoável pra Zé Marcos. E a Ju, bem, viu? Eu acho que é muito bem. De bem é muito bem. Porque com a bola no pé foi bem também. Foi o melhor do esporte no jogo. Muito bem. Foram os melhores do esporte no jogo. Eu acho que é muito bem. Foi ok na defesa, e ok para bem. E no momento que o esporte precisou ali acho que 15 minutos do segundo tempo para frente, ele passou a conduzir. Uma boa presença. Os dois passaram. É por isso que eu também estou pontuando. Ele com melhor qualidade do que Zé Marcos, mas os dois foram meio que responsáveis. Márcio, se você tiver qualquer superchat relacionado a Aju, a Zé Marcos, a Thiago Couto, você pode ir jogando na tela, tá? Não precisa nem passar, você vai jogando na tela e a gente lê aqui. Pergunta importantíssima para vocês dois, tá? Não há dúvidas de que o pior em campo no jogo passado foi Ramon e Marcelo Benevenuto também não fez uma boa partida. A Ju
não tinha merecido perder a posição. Cabe cogitar a Ju para o jogo de domingo, depois da atuação de hoje? Seria, naquele volume de mudanças que tu disse, essa seria uma delas? Ou... Ela está no horizonte. Olha, eu primeiro concordo com a linha que a Ju não mereceu. Ele não perdeu para Ramon, não, tá? Ele perdeu para Benevenuto, só para colocar. Que não entrou mal. Foi mal no jogo contra o Náutico. Mas não quando entrou, muito porque eu acho foi bem. que o que está pesando é a atuação de Ramon, mas só para dizer que ele não perdeu a vaga para Ramon, ele perdeu para Benevenuto. Isso. Então, porque assim, se a Ju, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se a Ju ficar no time, quem sai em tese é Benevenuto. Não necessariamente. Em tese, por isso eu tô falando em tese. Em tese é Benevenuto. O problema é que a atuação catastrófica da ida foi de Ramon. Mas assim, vou repetir o que eu disse aqui. Num jogo grande do Sport, um jogo desse peso, como foi o jogo de ida de uma final do Campeonato Pernambucano, Sport e Náutico, torcida, estado lotado, 2 torcidas, aquela coisa toda, eu não me recordo de uma atuação tão ruim de um zagueiro do Sport. Eu tô falando na minha vida. Foi muito ruim. Eu tô falando na minha vida, assim, um jogo desse tamanho, um zagueiro do Sport ter ido tão mal no jogo como o Ramon foi. A tal ponto que eu falo, não tem como ele ir tão mal de novo desse jeito contra o Náutico, assim, porque assim, eu não consigo imaginar o cara repetir aquele nível de atuação. Então, não sei se até que ponto uma atuação como aquela... Eu acho que eu não trocaria, não. Eu também não. Trocaria, eu também não, mas ele jogou muito bem. Mas eu gostei para pelo menos ser supostamente ser uma opção interessante para a final em algum momento. O zagueiro... Porque, detalhe, os dois foram mal. Detalhe, acho que é Benevenuto que iria para a esquerda, inclusive. Acho que sim. Que Benevenuto joga nas duas. Então, numa dessas, os dois estão repetindo a atuação... Ou então, em outra situação, precisa de um terceiro zagueiro para fechar uma linha. Benevenuto estava morto no final. Ou para a Série B, ou para, assim... Mas olhando assim para... Mas digo assim, a atuação de Aju, o que ele fez até sair do time... Talvez a médio prazo... E o que ele fez hoje, dá uma luz da gente achar que ele pode ser o titular na Série B. Talvez ele possa reassumir a condição aí, se não para domingo, mas para a sequência. Meu amigo... Principalmente dependendo do que acontecer domingo. Tem mais dinossauro nesse chat aqui do que todo no mundo, viu? Dinossauro cometeu o crime aqui pertinho. Mas a turma tá... É muito dinossauro tá no feliz. chat, meu amigo. É muito dinossauro. Mas a gente vai para os 2 laterais, tá? Matheus Alexandre e Davi Gabriel. Gostei do meu menino. Veja. Gostei muito forte. Calma. Gostei muito forte. Eu não tô conseguindo terminar uma frase hoje. Porque eu falo assim, mas já vem... Veja, eu gostei, mas que eu sempre ressalvo. Não é um gostei de um jogador de 9 milhões de reais. Isso é um fantasma, mas ao mesmo tempo pode ser cruel, mas ao mesmo tempo ele não pode ser café com leite. Ele não pode não ser um jogador que custou 9 milhões de reais. Então, assim, ele não é uma atuação de um lateral direito de 9 milhões de reais. Mas se fosse lateral, trouxe Davi Gabriel. Ponto. Aqui fosse Davi Gabriel da direita. Perfeito. Ok. Assim, achei que ele não comprometeu dessa vez, jogou certo. Não ganha uma arrancada pra ninguém, não tem condição, não ganha. Mas pelo menos ali mesmo, pegou a bola. É um sarrafo muito baixo para avaliar Matheus Alexandre, tá? Mas nesse jogo, a má atuação do Sport não passa com a grande assinatura dele, certo? É assim, a parte dele foi ok. Para mim, a nota mínima dele aí é um razoável. Razoável. Para mim é a mínima e a máxima. Minha máxima. Eu assino com razoável, acho que... Não fez nada mais para de razoável. Assim, não chegou na linha de fundo. Não consegue. Veja, linha de fundo, o campo, para ele, com todo respeito... Ainda se enrola com a bola. O campo, para ele, tem mais de 105 metros. A linha de fundo é muito mais longe. demora mais para chegar. Davi Gabriel mal, né? Ou muito mal? Veja, não pode ser muito mal, porque Filipinho foi muito pior do que ele. Mal. Então ele não pode ser muito mal e Felipe é o quê? Assim, inclusive ele é muito mal, mas hoje ele foi mal. Porque Filipinho foi muito pior. Foi pior. Filipinho vai com muito mal mesmo. Eu iria de mal Porra, também. Eu iria de mal por 2. Eu iria de mal também. Eu iria de mal por 2. Veja, Cássio, errou tudo. Encerra aqui, ó. Se fosse aqui, ó. Mas o tempo todo chegando. Pô, mas aí Não, deu uma bola pra Castilho. Seria uma assistência pra Castilho fazer o gol. Mas é fogo. Não errou tudo. Não ser
Bateu não o ser pênalti, muito fez. mal por ser voluntarioso é foda. Pra O mim cara- foi razoável. Pô, Ba- desculpa, veja. pra mim foi mal. Caramba. Bateu Mal. mal. É Razoável foda. não. Razoável É não. foda que Não, mal. Durante o jogo. Não, eu falei aqui, errou tudo, mas Cássio, vê só. Mas não errou tudo. Exatamente. Errou tudo é uma expressão, expressão- forte. Primeiro, chegou o tempo inteiro. Caramba, mas chegou o tempo todo errando tudo, todas as vezes que tem. Mas é o que falou, no tudo, duas bolas eram podiam ter sido gol. Que ele gerou deu a uma chance. Ele deu uma bola para Castilho, que o Castilho chutou e o goleiro Exatamente. Caramba, Ele acertou um bom cruzamento que a gente falou na hora. Porra, Que o goleiro Bom tirou, até cruzamento. falou, bom cruzamento, Bom exatamente. cruzamento. Foram as últimas bolas dele no jogo, basicamente. E fez o último gol acho de que é mal, pênalti. eu acho Eu acho que que é é mal também. Acho que muito mal. razoável seria muito. Agora. Foi uma noite horrorosa de Filipinho. Horrorosa, tá? Horrorosa. Tá errado ali só Pedro Martins. Pedro né? Martins, não. Eita, amigo de Roger. Roger Silva. Eita, Massinho é amigo de Roger. Eita, embaixo tá Rosa ali também, ó. Vai colocar um coraçãozinho em Maia? É Zé Lucas, tá no lugar de Pedro Martins. Mas já podemos avaliar Iago Felipe e Zé Lucas, tá? Eu achei Iago bem. Eu achei Iago bem e Zé Lucas razoável. Zé Lucas Com razoável pra cortes bem. interessantes e cortes negativos. Eu acho que na hora que apertou, Zé Lucas foi bem. Assim, ele dá uma dinâmica. É muito diferente ver um jogo É com muito ele, diferente. com o Zé Pronto, Gabriel, é isso, puta que pariu. é isso. A dinâmica que ele dá pro meio de campo ele pega a bola, gira e toca pra frente. A clareza com que Não, joga é impressionante, diferente. Agora achei impressionante. molinho em algumas Impressionante. divididas. Achei molinho em algumas divididas. Cássio, Zé Lucas e Iago Eu Felipe. concordo com as duas notas, mas eu acho que Zé Lucas ele oscilou entre razoável e bem no jogo. Iago Felipe foi não, Iago Felipe eu gostei. extremamente participativo. Iago Né? Felipe eu Você gostei. pode reclamar de qualquer um aí. No final ele era na reta final do jogo do Sport, onde o Sport estava mal, mas enfim, ele afundou pra poder receber criar. a bola. Isso. Ficou quase à frente dos zagueiros aí em alguns momentos ali. Ele realmente recebia a bola e daí distribuiu. Depena. Mal. Mal. A bola parada, sobretudo, Mal. puxou ele muito para baixo. Bola parada muito mal. Mas é que tá, ele não pode ser muito mal pela mesma lógica de Filipinho. Errou é mal. tudo. É mal, mas ele deu uma mal, bola, mal. ele deu uma bola para Deu Coutinho bola, muito deu boa. bola, exatamente. Não, ele jogou o jogo. Ele foi o golfinho, né? Aparecia e sumia 15 minutos sem tocar na bola e aparecia no lance. Mal. Não gostei, não. Max. Mal também, né? Mal. Ou muito mal. Mal. Porque, veja só, irrita. Irrita demais. O estilo dele irrita. E eu, Quando o gosto, jogo- eu gosto dele, tá? Assim, gosto dele, não sei assim. Eu visualizo em Max um cara que sabe jogar futebol. Ele sabe jogar futebol. Mas tem um estilo que, porra, irrita muito. Mas quando acerta, o time é o que eu falo. Ele tenta bolas muito improváveis. Quando acerta, o time dá 2 passos para frente, em vez de 1. Tá? Mas irrita. Tá? Em alguns momentos. Eu acho que muito mal seria muito pesado. Mal. Mas mal. Tá? Gustavo Maia. Mal também, né? Pra mim, Max foi melhor que ele. Pra mim, Max foi melhor que ele. Por tentar. O que me irrita em Gustavo Maia, muitas vezes, é a repetição do mais do mesmo, assim. Buscando as mesmas jogadas, da mesma forma. Aí você teve uma bola ou outra que ele conseguiu, ao invés de puxar pra direita, dar um toque rápido na linha de fundo. Mas, detalhe, jogou muito mais tempo do que Max. Muito mais. Tá? E é o que eu digo, Max errou muito. E acertou algumas. Gustavo Maia ficou muito tímido, muito escondido, errou muito e acertou algumas. Eu acho que é uma avaliação Mal também. muito próxima. Tá? E Gustavo Coutinho? Não tem como, assim. A gente pode até... É fácil de a gente repassar os pontos aqui, né? Primeiro lance dele, foi o lance que Gustavo Maia toca pra trás pra ele. Ele Boa chega ali bola meio que... dele. Boa bola. É. Chega ali meio que num voleio. Ele faz o que ele tem que fazer. Não conseguiu tirar do goleiro. O goleiro defende com certa tranquilidade. Depois ele tem aquele outro chute de esquerda também, né? É que o goleiro ali faz... eu acho que ele consegue tirar do goleiro. Ele se enrola um pouco. O demérito dele nessa segunda chance dele é que ele se enrola um pouco antes da finalização, mas a finalização pega muito na Pega veia. bem. Pega bem e o goleiro faz uma boa defesa. Foram as duas do primeiro tempo, As né? duas do primeiro tempo. Depois ele teve... A bola em diagonal, que ele se estica, toca, mas eu acho que era uma bola que cabia chegar mais inteiro nela.
que é Barleta que dá. Barleta dá, ele toca e Gustavo Maia poderia ter acompanhado também. Eu acho que mas nem- é muito nem mais dava difícil para Maia. nem também dava pra acho. Maia. E a última dele talvez seja a pior dele. Que uma Depena dá Voltando aqui, ele chuta muito pra fora, assim. Talvez se fosse a terceira que é pra ele bater de esquerda, ele tenta ajeitar pra direita e bate reto. Já não tem mais barra onde ele bate reto. E ainda duas bolas que pra mim faltaram explosão, uma delas de forma mais clara. A Barleta aciona ele e a explosão faz com que ele não finalize. Eu acho que é muito mal. O cara perdeu 4... Eu 3 acho que o gols. nível do adversário precisa ser colocado nessa balança, tá? Agora sim, ele é um cara que eu prefiro ele do que Zé Roberto, porque ele briga, ele luta, ele corre, ele marca o goleiro, ele vai marcar o passe. Então, assim, é um cara que entrega muito mais do que Zé Roberto para um início de jogo. Zé Roberto, acho que a gente chegou numa conclusão aqui que Zé Roberto, de um meio para o fim de segundo tempo, ele tem um toque mais refinado, ele enxerga mais o jogo. Então, assim, mas eu acho que foi muito mal o Coutinho. Acho que perdeu muito. É o meu monstro ali. É um homem, é um monstro na arte de errar. A sabotagem é demais, pô. Tá trabalhando. Meteu uma sofrência ali agora. Tá trabalhando. O coração dele tá partido há muito tempo. Mas vamos lá, tá? Vamos lá. Então fica muito mal para Gustavo Coutinho, tá? Muito mal para Gustavo Coutinho. Teve oportunidade. Teve. Teve oportunidade. Detalhe, as duas primeiras oportunidades, eu acho que ele foi bem no lance. Foi. Mas aí quando vai acumulando, aí vai... 4, 5, aí... A primeira, que é o chute de Depena que eu falei, ele pega virado ali de pé esquerdo, lance bom. Faltou um pouquinho de... O segundo, eu acho que ele finalizou para marcar, e aí eu boto o mérito total no goleiro A primeira foi Maia que deu, foi Maia. Tocou pra ele foi que Maia. Depena participa desse lance. Dá pra Maia. Depena dá pra Maia, Maia Isso. cruza a volta. Mas, por exemplo, aquela do segundo tempo que vai e ele bate... não, esse eu acho que foi de Depena, que aí bate, cruza a rasteira, ele bate de chapa. Esse foi. Ali já faltou um pouquinho mais de refino. Gustavo Coutinho. Pequeno Couto, mas tô fechado. Vamos então Fechado, para os reservas, tá? A gente já analisou o Filipinho e agora a gente analisa os dois primeiros que foram acionados, tá? Foi Filipinho e Barleta, né? Isso, Então, o Filipinho a que gente faltou fica é Barleta. Para mim, Barleta razoável. Razoável. Deu essa bola para Coutinho. Muita que era uma bola de tentativa, gol. Essa bola para Coutinho, assim, foi uma bola de gol. Foi uma bola de gol que ele deu para Coutinho. Ciscou ali pelo lado direito e tal. Então, eu acho que é razoável. Não fez diferença, não. Também vou nessa linha aí de razoável para Barleta, tá? E aí a segunda leva de substituição traz Yuri Castilho e Zé Roberto, tá? Para mim, Zé Roberto mal. Não acrescentou, tá? Mal dominou a bola, não deu continuidade a nenhuma jogada. E é até por isso que teve um momento que eu olhei ali para Coutinho, eu concordo com muito mal. Mas Zé Roberto não acrescentou, não deu um chute na barra. Não deu um chute na barra. Tá se arrastando, assim, a parte física. Não deu um passe para ninguém gerar uma chance de gol. Isso preocupa um pouco, tá? Então, eu só não dou muito mal para Zé porque é um trecho de jogo também. Se ele tivesse feito a partida inteira nesse nível, aí era muito mal. Mas sendo um trecho de jogo, eu fico com mal para Zé, tá? E para mim, razoável para Castilho, da mesma forma de Barleta. Qual a avaliação aí de vocês? Se bem que Castilho me perde um pênalti que, pelo amor de Deus, não sei se merece um mal pelo pênalti batido, sim ou não. Cássio. Castilho. Mal cobrança ruim. Eu acho que ele jogou pouco, assim, desconsiderando o pênalti. Jogou quantos minutos? Entrou aos 70, né? Fez pouco, então fica mal, porque acho que Eu acho que é mal. contribuiu, não. Tá mal pra Zé e mal pra Castilho. Porque o pênalti tem que entrar na conta. Claro. Pra mim, o jogo passaria razoável, mas um pênalti batido como foi, merece o mal pra Castilho. E Cleison, aí sim, pra mim, sem nota. Entrou muito no finalzinho, tá? Pelo menos fez o pênalti. Tá. Tentou, assim. Entrou no final, mas tentou. Veja só. É o que eu falei. É até estranho, mas a turma resolveu que todas as bolas deveriam ser pra ele depois que ele entrou, né? Assim, não, talvez por ter entrado ali, ele foi o jogador mais acionado. Não que tenha conseguido dar sequência nas jogadas, mas tentou. Apareceu ali, ele é um jogador inteligente, procura uma bola mais qualificada, tá? Mas fica realmente sem nota aqui as avaliações individuais do esporte.
Tinha alguma forma de ter encontrado um atalho para vencer esse jogo? Onde é que o Sport Não, pecou mais a finalização para do esse 0-0? finalização no primeiro tempo. Os cálculos de finalização no primeiro tempo, Fred, foi de 8-2, juntando certas e erradas, ou seja, na barra e para longe. Coutinho teve 2 oportunidades, o Sport teve 60% de posse de bola, jogou quase o primeiro tempo inteiro assim no campo ofensivo, mas não foi um amasso. Faltou o time. A gente tá 2 horas aqui falando do Sport e traz justamente para esse momento. Faltou a parte coletiva ser um pouco melhor e não apenas na imposição da técnica em relação. Faltou um pouco mais de envolvimento, porque tinha a bola, mas o que é esse envolvimento? É time mais entrosado, jogadas mais bem trabalhadas, enfim. O primeiro tempo ele foi muito à disposição do Sport. Então acho que um pouquinho mais de precisão nas jogadas trabalhadas e das finalizações que o Sport criou, acho que foi o número que bastava para ter vencido a partida. Aí no segundo tempo caiu demais. Detalhe, eu estou dizendo isso tudo e o primeiro tempo não foi um primor não, mas foi melhor do que a Desportiva. Foi suficiente para ganhar da Desportiva. Lucas, tinha algo muito claro que não foi feito. Ter começado com Barleta e Castilho Eu acho que tinha que ter começado mais, com força. máxima na frente, né? Se não com a força máxima no time todo, pelo menos no setor ofensivo. E depois teve uma outra oportunidade no intervalo, que não foi feita. Então, assim, para mim, teve esse pecado. E aí eu concordo com alguns comentários aí que vieram no chat. Porra, quem tá perdendo o jogo, os gols são os jogadores. É foda também. Sim. Coutinho teve, algumas chances e não conseguiu concluir. Mas tudo faz parte do coletivo, né? Tudo faz parte de um coletivo que não existe. Então, eu acho que é isso. Eu acho que Roger deveria ter, de novo, né? Ter entrado com mais força. Márcio, chegou um superchat agora de Kleber Estrela perguntando se a gente viu a postagem de Roger no Eu Instagram. acabei de te mandar aí. Eu vi. Assim. A postagem é essa aqui, tá? Roger acaba de fazer uma postagem. Kleber Estrela mandou no superchat pra gente. Pode jogar o superchat de Kleber na tela. Em que ele coloca a postagem oficial do Sport, né? Da defesa de Thiago Couto. E ele escreve o seguinte: contra tudo e contra todos, nós seguimos. Kleber Estrela pergunta se ele é o Yuri Romão 2.0. Tá? Não é. Contra tudo e contra todos é quem? Contra todos é a gente? Ok. Contra todos é a torcida? A torcida... Quem é o contra tudo e contra todos? Quem tá colocando tanta dificuldade ao trabalho dele? Repito, é a torcida que cobra muito, que vaia? Quem é o contra tudo e contra todos? É imaginário? É a rede social? É difícil. É o torcedor? Quem é o contra tudo e contra todos? Esse já é o discurso. Esse aqui já é o discurso. 3 dias antes da final. Tá? Ele tá, repito, ele tá personalizando demais tudo que o Sport tá vivendo, tá? Personalizando demais, chamando muito pra ele. Isso aqui é chamar pra ele. Ninguém teve o sentimento de contra tudo e contra todos. Ninguém. Não tem ninguém contra. Os jogadores não fizeram. Mas existe uma constatação de que o time não está bem. Ponto. Isso. As pessoas não podem pontuar. A torcida não pode vaiar, não pode chamar ele de burro. Ele tá nesse discurso que ele usou hoje, já umas 3 partidas de tem que valorizar o que é bom, tem que valorizar, tem que valorizar, tem que valorizar. Veja, não... o que dá pra valorizar tá sendo valorizado. O que dá pra valorizar tá sendo valorizado. Senão, o tom Total. seria Muito ainda pior. ainda mais pesado, tá? Agradecer a cada um de vocês que atravessou esse programa com a gente, essa longa live, tá? Roger, tenha paciência, foque no seu trabalho, tá? Esqueça o externo. Tenha uma iluminação, faça esse time ter uma grande atuação no domingo. Todo o seu trabalho precisa convergir para o domingo. Quem sabe com uma grande atuação e um título, a sobrevida se transforma em algo mais sólido, tá? Enfim, os motivos para as críticas são muito maiores do que os motivos para elogios. As coisas boas a gente está procurando
mas não tá achando. A gente procura, mas tá difícil encontrá-las, tá? Eu me chamo Fred Figueroa, fiz essa live com o Cássio Zirpoli, com o Lucas Liozzi, tá? A direção aqui do estúdio é de Márcio Souza. Os cortes que já estão circulando. Caio Cortes é pau. Caio Cortes já fica afiado. O que vem de mais pesado aqui, ele já joga no Twitter. Já recebi aqui agora o seu corte dizendo das coisas que aconteceram, tá do jeito do Náutico. O que foi isso, cara? Eu já sabia que Eu era falei, por aí. segunda-feira eu te aviso. Segunda-feira eu te conto. Agradecer a todos vocês. Quem puder deixar a curtida aí, Rodrigão tá mandou na um tela superchat aí. aí, ó. Rodrigo, 5. Uma vírgula desse ele não erra pra mandar 500. Vou botar esse 5 no meu bolso aí. Valeu, Rodrigão. Valeu. É isso, galera. Grande abraço. Nos encontramos ao vivo, né, no domingo, 14h. A gente abre o pré-jogo aqui, tá? Pra Náutico Esporte. É possível que eu tenha vídeos entrando até lá. A gente gravou um vídeo longo hoje, não sei se já está disponível, Já. né, sobre a nova camisa do esporte. Já tem elogios, inclusive. Com a capa e todo o histórico das camisas aí de 1905 até 2025. A de 2026 a gente trouxe aqui, pode ser que seja a camisa da capa, mas dia 10 a camisa será apresentada, tá? Grande abraço, galera. Boa noite, bom descanso, feriado aí para vocês. Ao vivo aqui, 14h do domingo, o melhor e o maior pré-jogo do Campeonato Pernambucano. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.